Satnam. Vamos fechando os olhos, cruza as suas pernas, ajusta o apoio dos seus quadris, relaxa as suas coxas, joelhos, abre os seus ombros para trás e para baixo, cresce com o topo da cabeça. Mantém esse alinhamento, alongando o pescoço, o seu queixo, um pouquinho para dentro, em Jalantarabandha. Solta a expressão do rosto, trazendo a sua respiração longa e profunda pelas narinas, respiração completa. Iniciando na base das costelas, levando até o peito, soltando o peito, as costelas, o abdômen, relaxando os joelhos, conectando mais profundamente com a sua respiração. Sentindo a expansão dos pulmões, da sua coluna. E continua respirando profundo, une as palmas, aquece as mãos. Leva os polegares em frente ao peito, inspira profundo, exala, mais uma inspira, exala, inspira fundo para entoar os mantras. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Agurae Namaha Jogagurae Namaha Satgurae Namaha Sri Gurudevae Namaha Agurae Namaha Jogagurae Namaha Satgurae Namaha Sri Gurudevae Namaha Agurae Namaha Jogagurae Namaha Satgurae Namaha Sri Gurudevae Namaha. Inspira fundo e segura o ar. Pressiona Mulabandha, Jalantarabandha. Exala, se
Segura sem ar, pressiona novamente. Inspira. E exala. Devagar, vem descendo as mãos sobre os joelhos. Mantenha a sua coluna longa. Leva os seus dedos aqui na almofadinha das mãos. E conecta os seus polegares lá no alto. Alonga bem os braços. Separa os braços 60 graus, alongando bem os cotovelos. Polegares apontando lá para cima, imagina que vai se formando um arco de luz entre os seus polegares. Direciona o olhar para o centro da testa e iniciamos a respiração de fogo. Inspira, ponto do umbigo para fora, exala, ponto do umbigo para dentro. Relaxa o seu rosto, mantenha os braços bem alongados. Procura relaxar seus joelhos, as coxas. Ótimo. Inspirando, conecta os polegares, segura o ar, pressiona a mulabandha, estende os dedos lá para o alto, exala descendo os braços para a lateral, volta em guia o braço. Relaxa os ombros. Ótimo. E une a planta dos seus pés. Você pode aproximar bem os calcanhares lá dos seus quadris, ou então deixa um pouquinho mais à frente, isso vai facilitar manter a coluna alongada. Você pode segurar nas suas canelas, no tornozelo, se aproximar um pouquinho mais, forma a pinça, segura lá no dedão, ou ainda entrelaça os dedos da mão, leva aqui embaixo dos pés e movimenta os seus joelhos, unindo com a respiração de fogo. Coração lá para frente. Inspira, segura o ar, joelhos lá para baixo, coração para frente.
Exala, solta a canela nos pés. Estende as pernas lá para frente. Solta as coxas. Ótimo. E deixe os seus pés paralelos. Sente o apoio dos seus quadris aí no chão. Dedos voltados lá para cima. Inspira, elevando os braços lá para o alto. Soltando o ar, vem flexionando a frente. Você pode segurar na sua canela ou lá no dedão do pé, tomando a pinça e pressionando a unha do dedão com o seu polegar. Abre o seu peito, inspira aqui em cima, exala, flexionando um pouquinho a frente. Não se preocupa em descer muito, né? A gente ainda está aquecendo o corpo, então vai devagar, descendo conforme você for aquecendo os seus quadris e a coluna. Então, inspira em cima, exala embaixo. Você pode mentalizar o mantra Sat na inspiração, Nam na exalação. Mais uma inspira, exala, volta, sempre inspirando, abre o peito, exala, solta os pés, sobe a coluna. E vem novamente cruzando as pernas. Leva as mãos sobre os joelhos, as palmas voltadas para baixo. E agora nós vamos fazer grandes círculos com o nosso tronco. Então, esse movimento é feito com todo o tronco, não só na base da coluna, tá? Não é a moagem sufi, é um movimento circular com todo o tronco. Então, a gente vai começar no sentido horário, inspirando, subindo, lá atrás, exalando na frente. Inspira atrás, exala na frente. Movimentando o tronco em todas as direções. Movimento bem amplo.
Expande o quanto for possível para as laterais, lá atrás, descendo à frente. E mais uma inspira. Exala, troca o sentido, anti-horário agora, inspira lá atrás, exala na frente. Mais uma inspira, exala, volta ao centro, inspirando, solta o ar. E mantenha as pernas cruzadas, leva as suas mãos em Virya Mudra, os braços paralelos ao chão. Inspirando, giramos para a esquerda e exalando, giramos para a direita a partir do ponto do seu umbigo. O umbigo conduz o peito, braços e a cabeça junto. Então, cuida para você manter sempre o cotovelo na linha do ombro. Inspira na esquerda, exala na direita. Mantenha o pescoço longo. Topo da cabeça lá pro alto, cresce com toda a coluna. Mais uma inspira, exala, volta ao centro, inspirando. Segura o ar, pressiona a Mulabandha. Exala, desce. Mãos sobre os joelhos. Relaxa os ombros. Solta um pouquinho as pernas lá na frente. E volta em postura fácil. Então, agora começamos com a nossa prática dessa semana. Um Kriya para autossuficiência. O que isso significa?
né? É sempre bom a gente investigar os significados desses títulos, né? Para a gente não cair numa superficialidade de interpretação, né? Então, essa autossuficiência não quer dizer que o CRIA é para você ser uma pessoa que não depende de ninguém, que faz absolutamente tudo sozinha, né? Sem pedir nada, sem pedir ajuda, sem aceitar receber, né? Não é nesse sentido, né? Senão a gente cai naquele arquétipo, né, da guerreira ferida, do guerreiro ferido, né, que faz tudo sozinha, dá conta de tudo, não precisa de ninguém, né? E isso esconde, na verdade, vários medos, né, internos que nós temos, né, de pedir ajuda, de aceitar, receber, né? Existem várias coisas envolvidas. Então, essa autossuficiência não é nesse sentido, pelo contrário, né? É no sentido de você expressar a sua guerreira, o seu guerreiro interno, de uma maneira equilibrada no mundo. Então, o que isso significa? A minha autossuficiência representa uma conexão tão grande com a minha essência, com a minha alma, que por mais que as coisas balancem, por mais que as coisas externas, né, sejam perecíveis e impermanentes, eu sei que existe um eixo central que me sustenta, que não muda, né, que é permanente, que é o nosso Atman, o nosso Purusha, né, e tudo que está além, muito para além dessa frequência que muda o tempo todo, que é instável o tempo todo. E se a gente fica, né, sempre se apegando, sempre tendo como suporte essas coisas perecíveis, automaticamente a gente desmorona junto com elas, né? Então, essa autossuficiência no sentido de confiança, né, de fé mesmo, que existe essa frequência que te sustenta, que está com você a todo momento, e que ela sim, né, é a verdadeira regente da sua vida, ela é o verdadeiro suporte da sua vida, e não tudo isso que vem e vai, né, como o vento, como as estações, né? Se a gente ficar tentando construir o nosso alicerce num banco de areia, ele vai desmoronar inevitavelmente, né? Então, é nesse sentido de você construir a sua casa, o seu lar, naquilo que é mais precioso, que é permanente, que é forte, que está sempre aí, né? Sempre acessível. Então, essa autossuficiência nesse sentido, né? Para que a gente consiga viver no mundo a partir desse lugar. E quando as coisas desmoronam, eu sei que existe algo ali dentro que é permanente, que está me sustentando, que me dá força e me dá caminhos para andar nessa matéria, apesar de todos os desafios, né? Então, a autossuficiência nesse sentido, bom? Então, nós vamos começar estendendo as pernas lá para frente e observa aqui um pouquinho. A gente vai estender os braços paralelos ao chão, levamos o nosso tronco um pouquinho para trás, mais ou menos 60 graus, e vou elevar as minhas pernas o quanto for possível. Uma postura do barco. Seguro o ar até onde eu conseguir. Quando precisar exalar, vou descer e segurar lá nos pés. E a gente vai permanecer aqui segurando nos pés por alguns minutos. Depois, novamente, vamos repetir esse ciclo. Braços paralelos, tronco para trás, eleva a perna, segura e depois desce. Caso fique muito difícil elevar as pernas esticadas, você pode flexionar um pouquinho os seus joelhos, olhando lá para o dedão do pé. Certo? Então, estende as pernas, braços paralelos ao chão, estende os dedos lá para frente
Inclina o tronco um pouquinho para trás. Inspira, eleva as pernas. Segura o pulmão cheio. Abre o peito. Coração lá para frente. Segura o máximo que você puder. Quando precisar, exala. Inclina lá para frente, segura nos seus pés. Mantenha o seu queixo levemente para dentro. Abre o seu peito. E respira longo e profundo aí embaixo. Mantenha a postura. Nós vamos permanecer alguns minutos segurando os pés. E a cada exalação, você vai descendo naturalmente um pouquinho mais. Esse primeiro exercício trabalha bastante com o nosso fígado e os nossos rins. Então, trabalhando com a nossa expressão da coragem no mundo. Sempre que nós vivemos aqui nesse plano apenas com a nossa mente nas questões perecíveis e imateriais, a gente acaba sendo movidos pelo medo, inevitavelmente, né? O medo que acabe, o medo que falte, o medo de não ser como era antes. Então, desenvolver essa expressão da coragem da alma é acreditar que você tem essa instância, essa frequência superior que te acompanha. Você pode caminhar com confiança no mundo a partir dessa instância. Confiando no seu coração, confiando nessa frequência que te guia.
Inspira, vem subindo o tronco. Solta o ar. Novamente, leva os braços paralelos ao chão, inspira. Bem profundo, segura o ar, eleva as suas pernas. Olhando o lado do dedão do pé, segura, com o pulmão cheio. O máximo que for possível. Quando precisar, exala, segura novamente os pés. Pronto, frente e permanece. Respirando, longo e profundo. Feche os olhos. Mesmo com a respiração tranquila, você pode acompanhar o mantra Satnam num ritmo mais lento. Mantenha o coração aberto, afasta os ombros das orelhas. Inspira devagar, subiu a coluna. Exala. E uma última vez, eleva os braços paralelos ao chão. Inclina o tronco um pouquinho para trás. Inspira, segura o ar, eleva
as pernas. Segura. Pressiona a alavanca, isso vai te ajudar a sustentar. Quando precisar, exala, inclina a frente, segura lá nos pés. Respira longo e profundo. Procura manter os dedos do seu pé na mesma linha, dedo grande do pé unido. Último, inspira, vem subindo, centraliza a coluna, exala. Passa as suas pernas lá para trás, senta nos calcanhares.
Mãos sobre as coxas, relaxa aqui os seus ombros. Movimento de flexão de coluna. Então, para frente, como se o peito quisesse tocar no queixo, e para trás, levando o ponto do umbigo lá na direção das costas. Nós vamos sussurrar o mantra Sat Nam nesse movimento. Sat, 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 quando eu for para frente, e Nam, quando eu for lá para trás, tá? Sussurrando. Sat, Sat, certo? Então, não se preocupe com a sua respiração, que ela vai se ajustando conforme você for entoando o mantra. Então, lembrando sempre na flexão de manter o seu queixo paralelo ao chão e os ombros bem soltos, dando ênfase para a sua coluna, ela que conduz o movimento. Então, vamos lá? Você pode fechar os seus olhos, direcionar para o ponto entre as sobrancelhas. Sat, lá na frente, Nam, atrás. Sat, 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 Inspira fundo, segura aí no centro. Exala. De novo, inspira profundo. Segura. Exala. Mais 2 vezes, inspira. Exala. Inspira. Exala. E devagar, passa as suas pernas à frente. Solta um pouquinho as coxas dos pés. E volta, sentando em postura fácil. Agora nós vamos unir as palmas da mão, entrelaçando aqui os nossos polegares, pressionando os polegares contra o peito e também uma palma da mão contra a outra. Então, são 2 pressões aqui, contra o peito e mão com mão.
Procura não tensionar os seus ombros, tá? Força está toda aqui nas suas mãos e na pressão do peito. Feche os seus olhos, direciona para o centro da testa e segura aqui a postura, respirando longo e profundo. Mantendo toda a intenção nas suas mãos. Mantendo essa pressão, mantendo essa firmeza. Relaxa o seu rosto. E os últimos segundos, mantenha a pressão nas mãos, pressão contra o peito. Inspira, exala, desce, mãos sobre os joelhos, respira fundo.
E vira as palmas da sua mão para baixo. Mantenha as pernas cruzadas. E agora nós vamos movimentar a nossa cintura de um lado para o outro. De um lado para o outro. Então, eu vou inspirar, estendendo aqui a minha cintura para o lado esquerdo. Exalo lá para o lado direito. Certo? Então, não é um movimento circular. É aqui para as laterais. Tá? Se você precisar coordenar o movimento com a respiração de uma maneira mais tranquila, você pode fazer esse movimento mais lento. Estende um lado, estende o outro. Mas se der, você pode entrar num ritmo um pouquinho mais acelerado. Certo? Então, vamos lá. Inspirando na esquerda, exalando para a direita. De um lado para o outro. Seu ombro vai inevitavelmente acompanhar aqui o movimento. Inspirando, ele eleva um pouquinho na esquerda, exala. O ombro direito que se eleva. Mais uma inspira, exala, volta ao centro, inspirando. Solta o ar. Tranquiliza a sua respiração. E agora segura lá nos seus tornozelos ou na canela. Mais um movimento de flexão de coluna, agora em postura fácil. Então, inspirando, peito vai para frente, para cima, como se quisesse tocar no queixo. Exalando, recolhe o ponto do umbigo lá para trás. Mantém os ombros relaxados, o queixo paralelo ao chão. Inspira, exala. Inspira, exala. Dessa vez, acompanhando com a sua respiração, sem o mantra. Relaxa a expressão do rosto. A coluna conduzindo o movimento, sem puxar com o seu braço. Relaxa as suas pernas.
Inspira, segura aí no centro. Pressiona a Mula Bandha, cresce com o topo da cabeça. Exala. Relaxa. As mãos em Guia Mudra, respira. Solta um pouquinho as suas pernas. E vamos para o último exercício do dia. Também em postura fácil. Palmas voltadas para baixo. Nós vamos entoar o mantra Satnam Vaheguru. Satnam, girando o nosso pescoço para a esquerda, Vaheguru para a direita. Satnam Vaheguru. Satnam Vaheguru. Continuando no ritmo da sua respiração, da sua entoação. Então, relaxa os seus ombros, alonga o pescoço para a esquerda, Satnam, direito, Vaheguru. E continua. Feche os seus olhos. Direciona para o centro da testa. Se você sentir algum desconforto na sua cervical, faz um movimento mais lento. Pode entoar o mantra num tom de voz normal, tá bom? Você continua mantendo o alinhamento da coluna, do pescoço. Relaxa as suas pernas. Continua com a entoação do mantra.
Mais uma vez, Satnam Waheguru. Volta inspirando no centro. Exala. Mantenha alguns instantes, feche os olhos. E lentamente vai se preparando para deitar um Shavasana, postura do cadáver. Deixe os seus pés bem pesados, caindo para fora. Separa os braços do corpo, palmas para cima. Inspira fundo pelo nariz. Solta o ar pela boca. De novo, inspira. Exala. E mais uma vez, inspira, inspira. E exala. Solta os seus pés, as pernas, o abdômen, peito, as costas, as mãos, os braços. Solta o couro cabeludo, o seu rosto. Mantenha a respiração tranquila. Ek Onkar Satguru Guru Prasad, Satguru Guru Prasad. 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 Ek Onkar. Ek Onkar Satguru Guru Prasad, Satguru Guru Prasad. Ek Onkar Satguru
Prasad, Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, 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 Ek Onkar. Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, Ek Onkar, Sattam Guru Prasad, Sattam Guru Prasad, Ek Onkar. Inspira profundamente, voltando a consciência do seu corpo. Movimenta as suas mãos, os pés, espreguiça. Leva o seu joelho direito na direção do peito, mão esquerda no joelho, e gira seu joelho para o lado esquerdo, a cabeça ao contrário, para a direita.
Volta ao centro e troca. Traz o joelho esquerdo. Gira o joelho para a direita, cabeça para a esquerda. Volta ao centro. Une palma da mão, planta do pé. Aquece. E abraça os joelhos, rola de um lado para o outro. E para frente, para trás, até sentar. Cruza suas pernas, ajusta os seus quadris, relaxa as coxas, os joelhos. Mantenha a sua coluna longa. Nós vamos meditar nessa semana com uma meditação que, na verdade, é um Kriya, né? Por ser muito potente, muito poderosa. Inclusive, hoje a gente vai começar com 3 minutinhos dela, né? Porque é uma meditação bem forte, é desafiador manter a postura junto com o mantra, né? Então é interessante que a gente comece com 3, depois 7, até chegar nos 11 minutos dela, né? Esse Kriya se chama Tapa Yogi Param Kriya. É um Kriya para a gente conseguir transcender as nossas limitações, principalmente no quesito procrastinação, né? Nossas autossabotagens internas. Por isso que é bem desafiador, né? Porque a procrastinação, a autossabotagem vem de feridas muito profundas do nosso ser, né? São questões geralmente ligadas lá na nossa infância, né? Que nos impedem de dar aquele passo além, né? Sempre vem aquela síndrome da sabotadora, tentando segurar ali as nossas asinhas, né? Os nossos pezinhos para seguir adiante. Então, essa meditação lida com questões muito, muito profundas, muito enraizadas do nosso ser, né? O nosso ser mental, né? Condicionado pela mente, né? Porque o ser alma não tem essa limitação. Mas, então, por isso que é tão desafiador, né? A postura que nós usamos é com os braços paralelos e as mãos lá para fora, expandidas para fora. Você tem que imaginar que você está empurrando aqui uma parede, tá? Segurar 11 minutos essa postura com a mão firmada, né? Nessa intenção, é realmente muito desafiador e para nossa mente também é muito desafiador, porque como ela pega justamente nesses lugares em que a gente fica patinando muito, é como se tivesse um redemoinho ali tirando a gente daquele lugar. Então, por isso que é um tantinho difícil para a mente, ela vai espernear um pouquinho. Por isso que hoje nós vamos começar com 3 minutos dessa meditação para ser bem tranquilo, tá? Então, junto com esse mudra, segurando aqui, cuida para você não tensionar o ombro, tá? Desce os ombros, é só o seu braço e a mão que fica bem ativada. Nós vamos entoar o mantra Satnam Waheguru, 6 vezes o mantra Satnam, 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 Waheguru, e uma vez Waheguru.
tem que ser numa exalação só. Então, inspira, e na exalação, 6 Satnams e Waheguru uma vez. Não se preocupem com a contagem, eu vou colocar um áudio e a gente vai acompanhando juntos, bom? Então, vamos lá, ajusta o seu quadril no chão, relaxa as suas coxas, joelhos, alonga bem a sua coluna, cresce, direciona o seu olhar lá para a ponta do nariz. Então, os olhos vão ficar um pouquinho abertos e direcionados para a ponta do nariz. Mãos bem abertas, imagina que você está empurrando a parede, braços paralelos ao chão, os punhos unidos. Concentra. Em planos humanos. Satnam, 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 Waheguru. 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 Satnam, Satnam.
Satnam, 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 Vaheguru, Sat. Último, inspira fundo. Segura o ar, pressiona a Muladhara, empurra as mãos, espalha bem os dedos, ativa os braços, exala, desce, guiando o ar, relaxa os braços, os ombros, respira fundo. Nessa meditação, nós vamos desapegando dos medos profundos de não ser suficiente, de ter que ser perfeita a todo custo. E essa perfeição nunca chega e nós ficamos patinando no mesmo lugar por um medo de colocar no mundo aquilo que nós já somos, aquilo que nós já trazemos, toda a experiência que nós já possuímos, toda a nossa vivência, a nossa potência, a nossa criatividade. Então, essa meditação leva a colocarmos no mundo a nossa expressão, sem medo de achar que ainda não está bom, que precisa de mais. Sem medo do que os outros vão pensar. Lentamente vem unindo as mãos em frente ao peito. Finalizamos com a canção do sol e o mantra Satnam. Inspira. Que o eterno sol te ilumine. Que o amor te rodeie, que a luz pura interior e o teu caminho, que
que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, que a luz pura interior guie o teu caminho, guie o teu caminho, guie o teu caminho. Nam. Satnam.